2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, vejamos esse texto de Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Já sabemos que os fatos do Velho Testamento são sombras da verdadeira substância que é Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 13. E sabemos que todas aquelas palavras foram escritas para nós, como exemplo, para aprendizado, para sabedoria, para sabermos como lidar com todas as coisas dessa vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Jesus cumpriu toda a Escritura. Ela está cumprida. Agora, cada Escritura está escrita para o nosso proveito, não para cumprirmos, pois Cristo cumpriu, mas para em Cristo viver o que Cristo cumpriu. Cristo dá sua vida para nós e assim, em Cristo, cumprimos as Escrituras. Não cumprimos a letra, mas cumprimos o Espírito. A lei do Espírito de vida está em nós, Romanos capítulo 8, versículo 2, nos fazendo cumprir a lei, pois não temos letras, sim Espírito que nos dá o seu fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, e contra o fruto do Espírito não há lei, Gálatas capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus não está mais em pedras, nem em papiro, muito menos em papel. A palavra está escrita nas tábuas do nosso coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. A palavra está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 8. Somos as cartas vivas de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Escritas com o Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. E em toda a Escritura está revelado Jesus. O trabalho do Espírito Santo sempre foi glorificar Jesus. João capítulo 16, versículo 14. E toda a Escritura divinamente inspirada aponta para glorificar Jesus. É isso que quer dizer. Assim, é proveitosa para ensinar. Toda a Bíblia tem ensinamentos inspirados e divinos. Falam de princípios de vida e de Jesus. Toda a Bíblia deve ser interpretada pelo viés de Cristo. Ele é a chave hermenêutica das Escrituras. 1. Usar toda a Bíblia para repreender, ou seja, exortar, mostrar o caminho, a verdade e a vida em Jesus Cristo. Fazer as pessoas se alinhar a Cristo e a sua palavra. 2. Usar para corrigir. Mostrar os erros que cometemos por ainda não termos a mente renovada com a palavra. Trazer de volta cada um que transgrediu. Não condenar, mas trazer para o centro da vontade de Cristo. 3. Usar para instruir em justiça. Usar toda a Escritura para ensinar e explicar sobre a justiça de Cristo. Somos justos por meio da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. A justiça é um dom dado por Cristo para todo aquele que nasceu de novo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Ele nos fez justos diante de Deus, e por isso podemos ensinar as pessoas com todas as passagens da Bíblia acerca da justiça que já temos de Cristo. 4. Com o fim de que todo homem seja perfeito. Repreender com o ensino de Cristo do Velho e do Novo Testamento.
ensinar sobre a mente de Cristo, trazer renovação do entendimento com todas as Escrituras, trazer de volta ao centro de Cristo os que erraram e ensinar sobre a justiça de Cristo. Faz com que os homens sejam perfeitos na obra, no ensino e na vida de Jesus. 5. E perfeitamente preparado. Todo esse trabalho com a palavra do Evangelho, que é Jesus, que é a graça, que é o Novo e o Velho Testamento, traz perfeito preparo para viver o chamado individual de Cristo aqui na terra. A vida e a piedade está no trabalho de corrigir, ensinar, repreender e instruir na justiça de Cristo. 6. Para toda boa obra. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para andarmos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. A palavra como um todo, visto pela ótica de Cristo, como ensino, correção, exortação e instrução da justiça, nos leva a estarmos perfeitamente preparados para toda boa obra que já nos foi preparada por Deus. Só andamos em toda boa obra se estivermos alinhados com as Escrituras divinamente inspiradas para nos trazer perfeição e nos trazer o preparo para vivermos tudo o que Cristo cumpriu e fez por nós. Mas o que ocorre? Ocorre que as pessoas usam as Escrituras para nos levar a fazer coisas que já foram feitas por Cristo e acabamos perdendo tempo com o fazer obras ao invés de andarmos na obra pronta de Cristo. Trazem as Escrituras como uma mensagem adicional ao Evangelho de Jesus Cristo, ao invés de verem toda a Bíblia como o Evangelho de Jesus e o seu cumprimento em Cristo Jesus. A Escritura é Cristo. Isso precisa ser entendido. Os 66 livros da Bíblia falam de Cristo. Jesus é a palavra. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Jesus é a completa palavra de Deus, nosso Pai. Desta forma, Jesus é o ensino, Jesus é a repreensão, Jesus é a correção e Jesus é a justiça. O espírito de profecia. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, lemos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é espírito de profecia? É o testemunho de Jesus. O testemunho do quê? Primeiro, do que ele fez, sua obra. Segundo, do que ele falou, seu ensino. E terceiro, do que ele é, a sua pessoa. O que ele fez? Venceu todas as coisas, inclusive a morte. O que ele falou? Falou de tudo que concerne a vida e a piedade. O que ele é? Ele é Deus e, por ser Deus, é onisciente, onipresente e onipotente. Primeiro, sua obra. Segundo, seu ensino. Terceiro, sua pessoa. Veja que em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder que recebemos tem o propósito de nos fazer testemunhas, isto é, dar o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, o testemunho do que ele fez, do que ele falou e do que ele é, sua obra, seu ensino e sua pessoa. Vamos entender melhor o que tudo isso significa. A palavra grega martyrioi é a nossa palavra testemunho, que significa ser mártir, falar a mesma coisa até a morte, ou até provocar a morte. A cigarra morre de tanto cantar, ela explode ao gritar. Devemos morrer de tanto falar ou testemunhar das verdades espirituais. Falar em qualquer situação e em qualquer momento. Falar dele até morrer.
ou falar até que provoque a morte. Recebemos poder para falar da verdade de Deus de tal forma que, se for preciso morrer por ela, morreremos. Dunamis, palavra grega que significa poder, energia, habilidade, força, vigor e domínio, poder de explosão. Desta forma, recebemos energia, habilidade, força, vigor e domínio para ir até a morte falando da verdade, falando das realidades de Deus aqui na Terra. O poder de explosão é a mesma palavra que usa para dinamite. Esse poder explode de tal forma que falamos mesmo em meio à morte a mesma verdade. Falamos em meio à miséria a verdade do testemunho de Cristo. Falamos de vida em meio à morte. Falamos de vida e paz em meio do caos do dia a dia. Recebemos o espírito de profecia para explodir com poder, falando ou testemunhando a verdade da palavra de Deus em meio a qualquer situação, até mesmo na morte. Recebemos o espírito de profecia para falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou e daquilo que Jesus é, da sua obra, do seu ensino e da sua pessoa. Acontecimentos passados. O que é espírito de profecia? É o testemunho de Jesus Cristo. E o que é testemunho de Jesus Cristo? É anunciar fatos que já aconteceram, falar de acontecimentos passados para que os outros saibam e possam saber que é a verdade. Falar da obra pronta e perfeita de Cristo. Falar do ensino de Cristo por toda a Escritura. Falar do que Ele é. Toda testemunha vai diante do tribunal e fala o que viu, o que sentiu e o que presenciou. Tudo se refere a um fato passado. Nenhuma testemunha fala de coisas futuras. Sempre fala de realidades e de acontecimentos que são fatos. Jesus morreu na cruz e isto já aconteceu. Ele ressuscitou e isto já aconteceu. Então, o que é espírito de profecia? É anunciar o testemunho da morte e ressurreição de Jesus, porque já é um fato concretizado do passado que deve ser testemunhado no presente e no futuro para que os outros possam saber. Assim, o espírito de profecia é falar de tudo aquilo que já aconteceu, todas as realidades espirituais que já são fatos. Você viu pelo Espírito Santo as obras de Jesus e por isso pode falar delas com fé, isto é, com certeza e convicção. Você sentiu dentro de você a verdade e pode ser uma testemunha dessa verdade. Você estava presente pela fé e morreu com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 5. Ressuscitou com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 6. E está assentado nas regiões celestiais com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 6. Tudo está pronto, acabado e executado. Tudo está perfeitamente perfeito, plenamente pleno e completamente completo. Agora somos testemunhas do pronto. Falamos de algo que está concluído e executado. Pronunciamos a perfeita obra. Falamos da plenitude do que foi feito e evangelizamos com a mensagem completa de Jesus Cristo. O futuro pelo espírito de profecia. Mas o espírito de profecia não apenas se refere a acontecimentos passados, como a morte, ressurreição, ascensão, Pentecoste e outros, mas se refere também a fatos futuros, como o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a grande tribulação e outros. São fatos que não aconteceram ainda no mundo físico, mas já são realidade no mundo espiritual. Não importa se já aconteceu no mundo físico, sempre será um fato concretizado no mundo espiritual. Vou explicar melhor. Tudo o que vai acontecer já é um fato espiritual do reino de Deus.
No reino de Deus, na dimensão da existência de Deus, de acordo com as leis de Deus, todas as coisas já são fatos, já aconteceram, já são reais. O reino de Deus não é constituído de passado, presente e futuro. O reino de Deus é constituído de eternidade. Assim, não existem coisas que ainda vão acontecer para Deus. Tudo já aconteceu, tudo já é realidade. Não existe futuro para Deus, existe para nós apenas. Deus vive em fatos reais. Nada ainda vai acontecer. Tudo no reino de Deus já é realidade. Assim, o arrebatamento da igreja, na realidade do mundo espiritual, na realidade do reino de Deus, já aconteceu. Já é um fato do presente e não do futuro. E por isso já está predito nas Escrituras este acontecimento, porque no reino de Deus já é real. Para Deus, o arrebatamento já aconteceu. Mas para nós, os homens que estamos presos no tempo, presos no presente, passado e futuro, o arrebatamento não aconteceu. Não aconteceu na terra, no reino dos homens, mas já aconteceu no reino de Deus, o reino espiritual. Tudo está feito. Então, o que é espírito da profecia? É o testemunho ou a declaração de Jesus Cristo de acontecimentos que já são realidade no mundo espiritual, mas ainda não são realidades no mundo físico, no mundo em que vivemos. É falar o que Jesus Cristo já fez ser uma realidade no seu reino, no reino de Deus, e que precisa ser anunciado aqui no nosso reino, no reino da terra. O que Jesus já fez, e já é um fato, e já é realidade, é o testemunho que o Espírito da profecia nos faz falar. Então, seria muito importante saber o que já está feito, o que já é um fato e o que já é realidade no mundo espiritual. Paulo nos diz o que já foi feito, o que já é um fato e o que já é uma realidade por causa da obra de Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. O que já foi feito? Todas as bênçãos espirituais dos lugares espirituais já estão prontas. O que já é um fato? Todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. O que já é uma realidade? Todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Tudo já está pronto e é uma realidade, segundo o versículo que acabamos de ler, escrito por Paulo.